O câncer infantil é raro. Só 1 a 2, 1 a 3% dos cânceres acontecem em criança, o resto tudo em adulto. Então, nós estamos falando de uma doença rara, porém de uma doença que ainda é mortal. É a primeira causa de morte por doença no mundo e a segunda causa de morte de criança, só perde mesmo para os acidentes, as causas externas. Então, quando a gente fala de câncer, no câncer infantil, a gente está falando de uma chance de cura maior do que nos cânceres adultos, né? Mas mesmo assim, vai ter uma parcela da população que ainda não vai conseguir se curar, uma parcela dessas crianças. Então, isso causa muita insegurança na família. Os tumores malignos a gente chama de câncer. Então, nem tudo que é tumor é câncer. Então, a gente tem tumorações que vão, bateu, você está lá fazendo um esporte, bate a perna e cresce na onde você bateu uma região, aquilo ali é uma tumoração, mas necessariamente não é um câncer. Então, quando a gente fala de câncer, nós estamos falando em tumores malignos. É um crescimento descontrolado dessas células e normalmente a origem dele é a origem genética. Então tem uma alteração genética que faz essa célula crescer descontroladamente. O que leva a essa origem genética é que a gente vai ter que às vezes descobrir ou não vai descobrir. Pode ser infecção viral, infecção bacteriana, pode ser radiação, e a gente não consegue descobrir às vezes a causa de tudo isso, né? Uhum. Um pai e uma mãe, para ele analisar e ficar atento em alguma coisa, um sinal que esteja acontecendo, como é feito? Tá. Nessa hora a gente está falando do diagnóstico precoce. O câncer de adulto, o câncer de criança é diferente do câncer de adulto, porque o câncer de adulto tem prevenção, né? A gente consegue prevenir o câncer de adulto não fumando, possivelmente eu não vou ter câncer de pulmão, e não bebendo em excesso, e essas coisas assim. Em criança não existe essa prevenção. Então existe o diagnóstico precoce. Para fazer o diagnóstico precoce, o médico ou a família tem que estar atento a alguns sinais e sintomas. E esses sinais e sintomas é que pega a maioria dos médicos generalistas de calça curta. Porque não existe um sinal e sintoma típico do câncer. Uhum. Então, aquela cruzinha que marca a criança e fala assim, você está com câncer. A maioria dos sinais e sintomas confundem com outras doenças benignas. Isso pode atrasar o diagnóstico. Mas, de uma maneira geral, ínguas crescendo muito no pescoço, na virilha, debaixo da axila, e crescendo de forma descontrolada. Você vê em uma semana, na outra semana ela está crescendo, e na outra semana crescendo, tem que se procurar médico. Manchas roxas espalhadas pelo corpo, ou sangramento, nariz, gengiva de maneira inexplicada, palidez. A criança vinha bem brincando, quando vê de uma semana para lá ou de 2 semanas para cá, fica muito pálida, mais sonolenta, tem que procurar um auxílio. Criança acordando cedo com vômitos e vômitos em jato, com muita dor de cabeça, tem que ficar atento. A gente tem a barriguinha crescendo descontroladamente. Você vai palpar na hora do banho, você nota caroços na barriguinha, tem que procurar o pediatra para a gente fazer um ultrassom, uma tomografia, para ver se não tem alguma coisa aí. Caroços crescendo na perna e nos braços, a gente falou de traumas agora, mas a criança não caiu e começa a crescer uma tumoração na perna dela, começa a crescer alguma coisa na perna, tem que buscar o auxílio para fazer um raio-x pelo menos, para pensar no câncer. Então, sinais e sintomas confundem com algumas doenças, outras doenças pediátricas, mas o pediatra tem que estar atento ao diagnóstico diferencial do câncer. E tem que ser um pediatra. A gente não está na linha de frente, né? O oncopediatra já está no hospital oncológico. A gente recebe a criança com câncer já ou com a suspeita de. Tem que ser a atenção do pediatra, tem que ser a atenção do médico de família. Uma criança que tem uma suspeita de um câncer hematológico, uma leucemia, por exemplo, o médico fez essa suspeita, encaminhou para a gente. O primeiro exame que se é feito é um hemograma.
Então a gente vai lá no hemograma e vê que tem alterações nas séries do hemograma. Nós temos 3 séries no nosso corpo, a série vermelha, a série branca e a série plaquetária, e às vezes as 3 estão alteradas. Depois disso, fazendo essa suspeita nessa criança, a gente tem que levar essa criança para o centro cirúrgico e fazer um estudo da medula óssea, fazer um mielograma. E o mielograma é que vai confirmar para a gente se tem essa doença, se tem a leucemia ou não. E dependendo de onde estiver uma criança com tumor cerebral, a gente não consegue acessar a cabeça hoje fácil, abrir a cabeça de ninguém. Mas a gente tem os exames de imagem. Nós conseguimos fazer a tomografia, conseguimos fazer ressonância. O paciente que já está com câncer e já está em tratamento, todos esses pacientes seguem as mesmas rotinas do não paciente oncológico, e usar máscaras, não ficar em ambientes fechados, não sair e ficar aglomerado. Mas só o ato de vir para o hospital, você vai encontrar outras mães, outras crianças que já vai estar aglomerado ali na recepção, né? Qualquer sintoma que essa criança tenha, mas não só para o coronavírus, elas são orientadas a voltar na nossa emergência. Por exemplo, no Hospital Erastinho, onde a gente trabalha, né? Então tem a emergência, a criança que faz febre, ela tem que voltar automaticamente para o hospital. Não só por causa do coronavírus, mas por causa de outras complicações, como neutropenia febril, que é muito grave na criança que faz quimioterapia, no pós-quimioterapia. Fora isso, nós estamos com um outro problema, é que essas crianças que não têm o diagnóstico de câncer, elas não estão procurando o serviço médico com medo do coronavírus. Teve uma diminuição da chegada das crianças com câncer, não só aqui em Curitiba, não só aqui no Erastinho, mas em todo o Brasil. Enquanto eu estava trabalhando em Barretos, até 2 meses atrás, as crianças estavam chegando menos para a gente, com medo de procurar por causa do coronavírus. Então nós estamos esperando que essas crianças cheguem no hospital com tumores mais avançados, com tumores maiores. Não existe um procedimento do hospital de ir até a família. Quando a gente não tem a suspeita do câncer chegando, não tem como achar essas crianças, né? Então, se a criança não tem câncer, não sabe que tem câncer, e a mãe não procura um atendimento, não tem como saber onde essas crianças estão. Não, eu digo assim, as crianças que já estão fazendo o tratamento, com o que está acontecendo, a pandemia, deixaram de ir? Não, essas não. Essas não. Essas continuam vindo normalmente. E essa aqui é uma mensagem que a gente tem que dar aqui. Apesar do coronavírus ser uma doença que a gente tem que tomar todo o cuidado, toda a propedêutica, usar máscara, usar álcool gel, não ficar aglomerado, o câncer não deixou de existir por causa do coronavírus. Exatamente. Ele continua existindo. Nós recebemos no Paraná 600 casos novos de criança com câncer do nascimento até os 19 anos por ano. Então, todo ano, 600 crianças no Paraná vão ser diagnosticadas com câncer. No Brasil, esse número gira em torno de 12.000, 12.500. Então, nós temos no Brasil 12.500 casos novos de crianças com câncer por ano. Então, o coronavírus atrapalhou um pouco a chegada dessas crianças. As crianças que já estão em tratamento, essas não. Essas continuaram fazendo todo o tratamento. E por surpresa nossa, nós não tivemos muitos casos graves de criança com câncer com coronavírus. No Pará, eu acho que é o hospital que tem o Odilon, eu esqueci o sobrenome do hospital, mas é o hospital que mais tem criança com câncer internado. Mas a gravidade em princípio, é menor do que nos adultos, né, com alguma comorbidade.